Gravando. Tudo certinho. E vamos falar sobre ciúme. Prometo ser boazinha. Prometo. Se eu vou conseguir outra coisa. Minimamente. Não vamos nos projetar nessa história. Inclusive tá em lados opostos, né? Exato. Mas enfim, vamos que vamos. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais queridinho aqui do nosso podcast, que é o Analisando. Então, trocadilho com o nosso nome, sempre Tem que explicar isso pra vocês, mas quem já tá careca de ouvir aqui a gente já sabe, né? que estamos 2 anos apresentando aqui o podcast. O tema de hoje, né? Calma que eu tô me enrolando. Vamos explicar pra quem nunca conheceu a gente. O que é esse quadro? Vocês enviam histórias sobre a gente, sobre questões, sobre situações da vida de vocês, sobre histórias da vida de vocês. E aí a gente vai dar as nossas opiniões e reflexões. A gente não tem intenção de machucar ninguém aqui ou expor ninguém. Então nesse quadro aqui, a gente tenta deixar as pessoas anônimas e mais focar nas questões que elas estão trazendo, no que tá acontecendo ali na vida delas. Nós usamos o nosso conhecimento como psicólogas, né, pra trazer essas reflexões que talvez a gente traria até, talvez, nos nossos trabalhos profissionais. Se você ficou interessado em participar, enviar sua história, vocês podem enviar lá para o nosso e-mail, o podcastpsicologiasincera@gmail.com. Vai estar aqui na descrição do episódio, disponível esse e-mail para você enviar. E aí a sua história vai entrar para a lista aqui que a gente tem. E aí ela vai ser analisada e vai trazer para cá. Pode ser que a sua história seja analisada com outra, de outro ouvinte, ou seja um episódio dedicado. A gente vai ver aí como é que melhor estruturar esse episódio. E o tema de hoje vai ser ciúmes em relacionamento. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu acho que é um tema que super aqui vocês gostam de ouvir a gente falando, não só sobre emoções, mas sobre relacionamentos, sobre como lidar. E eu acho que ciúmes é uma coisa muito, muito presente atualmente. E acho que muita coisa muito debatida sobre isso, que muitas vezes tem recortes sociais envolvidos, principalmente se a gente for pensar em relacionamentos heterossexuais. Então acho que a história de hoje vai ter muito pano pra manga. Então, bora ler essa história aqui? Bom dia, Anas, tudo bem? Primeiramente, eu queria dizer que eu sou uma grande fã do podcast de vocês. Sempre ouço um episódio nas minhas manhãs, quando eu estou tomando café e arrumando a casa. Isso me encorajou a mandar a minha história, que é bem complicada, por sinal. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo carinho. Nossos corações aí pra você. Bom, vou começar pelo começo, mas de forma resumida, porque acho que isso daria um livro. Sou filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha entre 7 ou 10 anos de idade, não me lembro bem. E mesmo sendo muito pequena, eu lembro muito bem do relacionamento deles. Era muito conturbado, muita briga, muitos ciúmes e até briga de mão entre eles e meu irmão mais velho na época, que tinha que apartar. Quando eles se separaram, foi um alívio pra mim e pro meu irmão. Estou contando essa parte porque hoje eu tenho 29 anos e sou bem ciumenta e tenho dificuldade no meu casamento em ter confiança. Sempre sinto medo do meu marido me trair. Mas tem outro lado dessa história também. Estou com ele há 4 anos, ele é enfermeiro e naturalmente ele tem muitas amigas enfermeiras, já que nessa área predomina muito mais mulheres do que homens. Ele sempre foi muito simpático e super social e muito querido no trabalho. Isso levou ele a ter muitas amigas enfermeiras no Instagram dele. Encurtando mais a história, eu sempre fiquei com o pé atrás com algumas amizades, então eu peguei o celular dele escondido e fui dar uma olhada nessas conversas. Tinha uma em específico que ele saía com ela para tomar café e almoçar quase todos os dias. Nas mensagens não tinha nada demais, mas me incomodou dele sempre a encontrar e não me falar nada sobre. O confrontei e ele disse que não era nada demais e que só era amizade, mais nada. E acreditei, porém coloquei minhas condições e meus limites sobre essas amizades, que isso me incomodava e me chateava, e ele disse que não iria mais acontecer. Segunda vez, nós viemos morar fora do país. E ele recebeu uma proposta de emprego para ser enfermeiro aqui na Europa. Nós viemos com umas 3 enfermeiras que também conseguiram essa proposta. Percebi que ele e uma dessas enfermeiras se aproximaram mais e tentei levar na boa, já que eles estavam passando pelo mesmo processo e é normal você se identificar mais com alguma pessoa. Nós saímos juntos às vezes e eles sempre tinham muito papo e aquilo foi me incomodando. Eu percebia que quando ela chegava no rolê, ele já ia mais pro canto dela e ficava o tempo todo conversando. Até que começou a me incomodar demais e briguei com ele. Ele falou que não tinha intenção nenhuma e que achava que não tinha nada demais essas conversas. E a terceira e última parte. Isso foi recentemente.
Novamente, peguei conversas no Instagram dele e teve uma que me chamou a atenção, pois ela descaradamente dava em cima dele e ele não correspondia, mas respondia. A impressão que eu tinha é que ele gostava de ser paquerado, porém ele não correspondia à mulher. Mesmo assim, fiquei muito chateada. Conversamos e é claro que ele disse que não tinha percebido que essa mulher ele conhece antes mesmo de me conhecer, que eles trabalhavam juntos no mesmo hospital e que se fosse para ter alguma coisa, ele já teria tido antes mesmo de me conhecer. Ele sempre me pediu desculpas, bloqueou ela do Instagram, disse que não queria terminar e que sempre me respeitou e que nunca me traiu. Enfim, hoje eu tô super perdida no que faço da minha vida, pois depois que nos mudamos pra Europa, que faz 1 ano, eu ainda não estou trabalhando, pois estou aprendendo a língua do país. Estou num momento muito vulnerável a ele, eu o amo muito, mas fico pensando até quando vou aceitar esse tipo de problema no nosso relacionamento, que aliás, fora disso, nos entendemos muito bem, temos uma vida de casal muito boa e feliz, até o ponto que acontecem esses problemas de conversa paralela dele com outras enfermeiras. Penso em terminar, mas eu amo tanto ele, e realmente se o que ele diz for verdade, que são só amizades e que eu estou sendo muito ciumenta. Até porque nunca realmente peguei algo grave, apenas umas conversas. Perguntas que ficam o tempo todo na minha cabeça e me paralisando de tomar alguma decisão na minha vida. Um beijo, espero que vocês consigam ler a minha história. Bom, eu já tenho muita coisa que eu tô pensando aqui, tanto sobre o recorte mais social, né, no relacionamento homem-mulher, quanto de você, ouvinte, e você e a sua relação com você. Mas, Ana Tereza, vamos conversar com você aí. O que você pensou? O que você tem pra compartilhar sobre essa história? Então, vou tentar começar do começo, né? Porque eu tô aqui olhando pra história enquanto a gente tá gravando. Você me trouxe aqui do seu contexto familiar. Achei muito interessante, assim, de... Você vê de um contexto familiar muito turbulento, né? Eu tô vendo que a relação dos seus pais era muito instável. Emocionalmente dizendo também, né? E provavelmente te gerava muita insegurança. E você, de novo, tá numa relação que te gera muita insegurança. Eu achei isso interessante de pontuar. E você tá me dizendo que você tem 29 anos, já tá num relacionamento há 4 anos, é casada. Eu acho até interessante o casamento, porque mostra uma afirmação, talvez, desse comprometimento que vocês têm um com o outro. Pelo menos eu interpreto o casamento dessa forma. Não sei como cada um vai interpretar, como você interpreta ou o seu marido interpreta. Mas acho que mostra que vocês dois estão comprometidos com essa relação. Até porque eu acredito, tenho fé que vocês não casariam se vocês não estivessem comprometidos com isso. Mas eu entendo que ainda assim você se sente insegura por ele estar cercado, né, num grupo muito feminino. Enfim, por uma série de fatores aí que tá fora do controle dele. Isso que eu acho interessante, porque muitas vezes não é nem ele procurando, mas é consequência do trabalho que ele escolheu e tudo mais, porque é muito diferente ele tá inserindo e outra coisa é ele tá procurando ativamente sempre estar muito cercado de mulheres. Pra mim são coisas diferentes que é pra gente começar a analisar. Sim, e falando especificamente também dessa parte da sua família, né? Embora você tenha comentado, também foi muito breve. Então, assim, eu não sei se eu consegui fisgar aqui crenças que você tem sobre relacionamento, sobre o que um marido deve ser, ou como que um relacionamento deve ser, porque aí eu vou falar em um sentido mais social, né? E aí você checa se faz sentido pra você dentro de algumas crenças que você tem sobre relacionamento, né? Mas é muito comum num relacionamento heterossexual mais tradicional, dentro de toda essa lógica, que inclusive acho que é um tema interessante a gente trazer pra cá pro podcast, da monogamia, né? Da monogamia de uma forma mais tradicional e fechada e isso tudo, né? Que carrega consigo algumas crenças e algumas regras implícitas da relação que, num geral, dizem muito respeito, por exemplo, de posse, de como que uma pessoa, como que um namorado, ou uma namorada, ou um marido, ou uma esposa, né? Mais uma vez, falando de um relacionamento heterossexual. Não que isso não apareça em relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero, mas isso vem muito dessa lógica tradicional heterossexual, né? Que vem muito nesse lugar de posse. Então, assim, quais crenças você tem de que um homem não pode ter amigas, ou se um homem tem amigas, isso necessariamente quer dizer que ele tem alguma intenção? Ou quais crenças você tem em relação à dedicação ou atenção que seu parceiro tem que ter pra você? É uma coisa muito exclusiva? Como que é essa dinâmica da liberdade de vocês poderem ter outras relações, quando eu tô falando outras relações, de amizade mesmo, né? De ter outras pessoas que vocês estão se relacionando, que vocês têm afeto, que vocês passam tempo. Mas, assim, me chamou muito a atenção nessa parte especificamente em relação, que me parece, não sei se você sentiria esses ciúmes, talvez, se ele passasse esse mesmo tempo com amigos,
com homens, né? Não sei. Mas isso entra muito nas crenças que a gente geralmente tem sobre as relações, né? Como que as relações devem ser. Como que uma relação tem que ser. Então, você falou que no relacionamento dos seus pais tinha muitos ciúmes, né? Eu até pensei na relação dos meus pais, que também sempre vi muito ciúme envolvido. Não necessariamente muitas brigas por conta de ciúmes, mas eles sempre expressaram muito, assim, abertamente, uma lógica de ciúmes um com o outro, uma lógica de posse até. E quando a gente enxerga isso nos nossos pais, muito provavelmente a gente vai criando crenças de que isso deve fazer parte, ou é normal fazer parte de uma relação. E que é isso mesmo, né? E assim, falando de ciúme especificamente, depois eu vou entrar mais no sentimento em si de ciúme, mas assim, acredito que é normal ter algum tipo de ciúme nas relações, mas a gente tem que ficar muito atento ao nível desses ciúmes e a forma como cada um lida com esses ciúmes, né? Porque quando o ciúmes vira uma tentativa maior de controlar, de ter alguma posse de fato em relação a outra pessoa, é aí que a gente vai olhando para um ciúmes mais patológico, digamos assim, né? E, assim, é algo que vale você entender olhando para o relacionamento dos seus pais, quais crenças você acha que você pegou para você, digamos assim, né? Que você hoje tem para você sobre relacionamentos. E será que é isso, né? Será que isso não é algo que veio de seus pais? É algo que faz sentido para você? Algo que faz sentido para a relação que você quer ter? Assim, isso tudo tá dentro dessa discussão sobre ciúmes na relação e como que cada um lida com ciúmes e com a pessoa que você tá ter amizades, ter amizade com mulheres, enfim, aí por aí vai, né? É até legal a gente mais ou menos falar o que é o ciúmes, né? Porque tem gente que confunde ciúme e inveja. Então, por isso que é até legal a gente falar aqui essa diferenciação, que muitas vezes, sei lá, a gente olha alguma coisa que o outro tem e tudo mais, a gente fala, tô com um pouco de ciúme, né? Que o outro conseguiu outra coisa. Não, gente, isso é inveja. Vamos nomear certo. O ciúme normalmente vai envolver pelo menos umas 3 pessoas. Não é uma dupla, não são 2 pessoas. Porque o ciúme vem muito de você ver outra pessoa se relacionando, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você estima a relação, se relacionando com outra e você tem medo de perdê-la. Então, o que eu sinto quando você fala que você sente muito ciúme do seu marido é o que eu vejo o quanto você tem medo de perdê-lo. E aí me faz abrir a caixinha para outras coisas, né? Vamos abrir a porta para outras coisas aqui que entra, né? Por que você acha que ele vai te abandonar? Por que você acha que ele vai te largar e vai te perder? E aí eu começo a me questionar, não sei se vocês estão seguindo a linha de raciocínio, que é o quanto você se vê uma pessoa de valor, o quanto você vê valor em você e o quanto você vê que essa relação é uma relação valiosa para ele também, porque eu sei que é uma relação valiosa para você, mas eu não sei se você acaba se colocando num lugar do tipo, por que ele ficaria comigo? O que é que eu tenho a oferecer? Não, aquela fulaninha tem muito mais, ela é muito melhor que eu, ela vai encontrar alguém, ele vai encontrar alguém muito mais interessante e vai me largar. Sendo que várias vezes ele tá afirmando pra você que ele tem interesse em estar com você, ele quer estar com você. E pode ser que algum dia ele não queira mais. A gente não sabe, assim, relações mudam. Se Deus quiser, ele pode querer estar com você pelo restante da vida. Mas será que não vale a pena confiar que ele vai te informar quando ele não quiser mais estar com você e ele vai estar na relação com você e você confia que ele quer estar com você? E esse é um ponto muito importante e muito difícil para pessoas ciumentas, para as pessoas inseguras, para as pessoas controladoras, que é, assim, isso que a Natália está falando, a gente não tem controle, gente. Inclusive, acho que vale ouvir o nosso episódio. Tem 2 episódios que eu acho que são importantes serem ouvidos juntos desse, né? Que é como aprender a confiar nos outros e por que as pessoas traem, se eu não me engano, né? É um que fala especificamente de confiança e construção de confiança e outro que fala especificamente de traição. E claro que a gente pode fazer um recorte aqui social e que a gente fala sobre isso no episódio de traição, então não vou me alongar, mas de toda a lógica dos relacionamentos heterossexuais que tradicionalmente na sociedade os homens são socializados de uma forma que eles podem até, assim, socialmente são instigados até, muitas vezes, né, a trair. No episódio a gente explica melhor sobre isso, mas assim, então eu tô falando isso porque eu valido a insegurança de muitas mulheres em relacionamentos heterossexuais com medo de serem traídas pelos seus namorados, pelos seus maridos, pelo que for, né? É muito válido dentro da sociedade que a gente vive e da forma como nós mulheres somos, assim, socializadas e como os homens são socializados. Mas, gente, assim, volto pra questão aí, agora falando do episódio de confiança e reforçando aqui, que são coisas que a gente realmente não tem controle. E quando a gente fala de ciúme,
o ciúme tá muito relacionado, não só com o medo de ser largado, de ser abandonado, né, de ser rejeitado, como a Ana Teresa falou, mas também com uma necessidade, muitas vezes, de controlar aquela pessoa ou o afeto daquela pessoa pela gente, ou controlar. É uma necessidade de uma segurança ou de uma garantia de que aquela pessoa tá com a gente mesmo, de que ela não tá interessada por outra pessoa, de que ela não vai fazer nada. E assim, gente, quando a gente fala de confiança, a gente fala de, assim, um voto de fé, um voto de confiança. Claro que tem pessoas que têm atitudes que geram uma desconfiança, obviamente, né? Ou algo nesse sentido. Mas... E aí isso tudo é importante ser olhado. Depois eu vou comentar mais sobre o que você viu, né? Nessas mensagens, nessas trocas do seu marido. Mas, assim, então tem pessoas que, de fato, podem fazer coisas que geram uma desconfiança na gente. Mas, no final, gente, é um voto de fé mesmo. Não tem como a gente ter 100% de certeza. Isso é a pior notícia do mundo para os controladores, porque tudo que os controladores querem é certeza das coisas, né? Controle das coisas. Mas isso não é possível mesmo, gente. Assim, isso não é possível. Então, é tentar... E aí, você na sua terapia, não sei se você faz terapia, mas tentar trabalhar essa questão do controle, assim, de como que você pode tentar viver sua vida da forma mais confortável possível, sabendo que não tem como você ter controle de tudo. Até porque eu também vou falar algo que pode acabar acontecendo, é uma hipótese, que algumas vezes eu já vi acontecer em alguns relacionamentos, profissionalmente, a partir do momento que você tá o tempo inteiro insegura, jogando isso nas costas dele, porque a gente tem que lembrar que essa insegurança, ela é sua. E não tem muita coisa que ele possa fazer. O que ele pode fazer é ele se isolar. Mas você tá vendo que não vai ser um relacionamento saudável pra ele se ele se isolar. Principalmente agora que você falou que vocês se mudaram, trocaram de país. O quanto ele e você não devem estar sentindo falta da vida de vocês, das relações de vocês, da rede de apoio de vocês. Eu fico pensando o quanto pra ele não é cômodo também tá com profissionais que ele já conhece, né? Amigas profissionais que ele já conhece, pra se apoiar ali pra construir essa rede de apoio. E ele tá ali, nesse processo também, construindo rede de apoio, tentando expandir. E você ali, trazendo que não quer que ele converse. O quanto isso não pode, algumas vezes, ser sobrecarregante pra ele. E muitas vezes, quando a gente fica jogando a nossa insegurança em cima da outra pessoa, isso pode fazer com que a pessoa fique sobrecarregada. Corre o risco, isso não é certo, mas já vi acontecer. Da pessoa ir parando de se sentir atraída por você. Porque ela tá numa relação no qual ela, por exemplo, a sua insegurança tá fora do controle dele. Ele uma hora vai entender que não tem como ele controlar isso e vai começar a encher o saco um pouco disso. E aí você consegue ver que isso é uma autossabotagem, porque ele queria estar aí com você, ele tá falando várias vezes que quer estar com você e se comporta de uma maneira que quer estar com você e você tá ali jogando essas coisas em cima dele, até que vai chegar um momento que talvez ele não queira mais estar com você por conta disso. E aí você consegue ver como o comportamento ocasionou o que você mais teme. Tô tentando explicar, pode ser que isso aconteça, pode ser que não quero ser catastrófica, ser a profeta do desastre, mas essas são coisas pra você se questionar de como isso vai refletir nele, né? Porque você ficar trazendo o tempo inteiro essa segurança vai ressoar nele de alguma forma, no relacionamento de vocês de alguma forma. Quando a gente para pra pensar, né, pessoas inseguras com frequência, sem querer, muitas vezes acabam se auto-sabotando mesmo, porque volta pro que a Ana Teresa estava falando mais no início, assim. Pessoas inseguras, no geral, têm uma percepção de valor baixa de si mesmas, né? Uma falta de confiança em si mesma. E aí, assim, é muito fácil desse movimento de uma autossabotagem, né? De, eu não mereço isso mesmo, né? Assim, e muitas vezes a gente nem pensa nisso, tá, gente? Mas quando a gente percebe, a gente tá fazendo um movimento contra a gente mesmo, que nos prejudica, que nos sabota. E se a gente vai olhar na terapia e vai aprofundando em o que tá acontecendo que a gente tá fazendo isso, muitas vezes a gente chega nesse sentimento, né? De a gente não se sentir merecedor daquilo que a gente tem, a gente não se sentir merecedor daquele relacionamento, ou daquele trabalho, ou daquela conquista. Então, e o que acontece também, né? Assim, a pessoa insegura, o que é, né, uma pessoa insegura? Muitas vezes uma pessoa insegura, ela não consegue entender, por exemplo, por que alguém ama ela. Não consegue enxergar as próprias qualidades. E aí, o que ela faz? Eu não sei se a gente já usou essa palavra aqui no podcast, né? Projeção. O que é projeção? Projeção, gente, é quando a gente pega uma coisa que é nossa, então um sentimento nosso, uma percepção nossa, e a gente, sem perceber isso, a gente faz inconscientemente, tá? Sem perceber, a gente projeta, a gente coloca isso na outra pessoa. Então, vou dar... Bom, esse exemplo, né? A pessoa insegura que tem um sentimento de desamor próprio,
que às vezes ela percebe, às vezes ela não percebe, o que é a projeção nesse caso, né? A pessoa, ela assume muitas vezes que o outro não ama ela, ou o outro vai deixar de amar ela, o outro vai abandonar ela. Só que, na verdade, gente, esse é um sentimento da própria pessoa por ela mesma. E aí, enfim, por várias questões, por uma dificuldade de olhar pra isso, por uma dificuldade de se responsabilizar por esse sentimento e fazer algo com ele, muitas vezes as pessoas acabam entrando nessa lógica de autossabotagem. Vira um ciclo mesmo, né? De sente isso por si mesmo, projeta esse sentimento no outro, assumindo que o outro, na verdade, está sentindo o que essa própria pessoa sente. E aí, nesse caso o ciúme, né? Nesse medo de ser abandonada. Quando na verdade a pessoa tá se abandonando. Ela sente ciúmes, fica insegura. E aí pode gerar esse ciclo de autossabotagem, né? Pode acabar afastando a pessoa, o que deixa essa pessoa mais insegura. E tem uma questão aí, porque no ciúme patológico, eu tendo a achar que independe se a pessoa com a qual você está se relacionando te passa segurança ou não. Volto a dizer, tem pessoas que passam insegurança nas suas atitudes e falas? Tem, com certeza. Não tô querendo tirar essa parte. Só que, no geral, em pessoas extremamente inseguras e que têm um ciúme mais patológico, né? Um ciúme não saudável, digamos assim, independente se a pessoa te passa segurança ou não, esse ciúme continua. Então, aqui a maior questão não é nem só a insegurança, mas é um controle mesmo, assim, um controle de, mesmo essa pessoa passando toda a segurança do mundo, a pessoa com esse ciúme precisa controlar mais ainda, porque precisa dessa garantia de que esse maior medo de ser abandonado ou, enfim, de acontecer alguma coisa fora do controle dela aconteça. Mas isso não é saudável, gente, assim, isso não se sustenta numa relação, né? Pode se tornar uma relação tóxica, pode se tornar uma relação abusiva, muitas vezes, né? Porque o controle tá muito dentro de relações abusivas. Uma coisa até que eu vivenciei no meu relacionamento foi que no começo, né? Até por eu ser mais nova também, ser mais imatura, eu ficava insegura porque também o meu marido atualmente, ele sempre teve muitas amigas. E eu ficava, porque ele não pega as amigas, né? Porque já tem um vínculo emocional, já se dá bem, já tem história, já tem confiança, né? Muitas dessas coisas que você constrói enquanto você tá num relacionamento, quando você é uma pessoa completamente nova na vida da pessoa, numa amizade você já tem mais construído, né? Mais fácil. Eu acho que essa via. Mas Eu tive que aprender a confiar. vocês podem concordar ou não com o que eu vou falar, mas o meu processo de confiar foi muito mais por mim do que pelo meu namorado na época, né? Que agora é meu marido. Porque era muito pesado pra mim, gente. Eu lembro que eu ficava mal, eu ficava ansiosa, eu ficava desconfortável nas situações. E eu fui vendo o quanto a relação foi ficando pesada pra mim, porque eu tava ali o tempo inteiro pensando que alguma coisa ia acontecer, sendo que nunca acontecia, de fato. Eu não tinha evidências que as coisas estavam acontecendo. Então foi uma forma de eu querer viver minha vida de forma mais leve. E deu a entender que eu tinha muito de tipo, eu vou ser otária de confiar. Não, quem vai ser o otário ele, é de desperdiçar a confiança que você tá dando nele. Porque eu acho que entra numa lógica muito do tipo, Quem tá errado é a vítima, não o malandro. e não, quem tá errado é quem tá sendo abusivo e malandro na situação, que tá tirando proveito da sua vulnerabilidade. E, gente, dar vulnerabilidade pras pessoas é um presente. Assim, se as pessoas não estão sabendo receber esse presente, é porque as pessoas não são dignas de estar na sua vida. Então, assim, é pra gente começar a inverter essa lógica que, quem saiu por cima, né? A pessoa tá tirando vantagem de você, a pessoa tá saindo por cima, é ela que tá certa. Não, ela tá completamente errada. Porque acho que a gente só consegue construir relações que valem a pena na nossa vida se você tá se pondo vulnerável e outra pessoa tá se pondo vulnerável e isso tá sendo respeitado na relação. Exatamente. E é isso, né? Assim, volta pra esse ponto. Gente, não existe nada que garanta que uma pessoa numa relação fechada não vai te trair. Isso é um fato. Não tem nada que garanta isso, né? Então, é um risco, é um voto de confiança, mas volta nesse ponto que a Ana Teresa estava falando, assim, de construir essa relação com você por você. Porque você trabalhar na sua segurança de si, na sua autoestima, na sua confiança em você mesma, até na sua... E aí, a partir disso também, na sua confiança dos outros, né? Isso vai ser benéfico pra você num geral. Assim, em diversos âmbitos da sua vida, para além do seu relacionamento amoroso, né? Mas, assim, sabendo disso, que realmente não existe uma garantia. E aí, isso é uma coisa, até no que a gente tava falando sobre a questão da autossabotagem, que me chamou a atenção, assim, quando você tava falando da questão de ler as conversas dele, e que volta pra esse ponto de que é um voto de fé e um voto de confiança, e não tem nada que garanta. Porque me parece que, de alguma forma,
Posso estar errada aqui, obviamente, né? Mas assim, me parece que de alguma forma você tá procurando essa certeza de uma crença que você tem, né? De que tá acontecendo. Entendo até certo ponto, porque se você achar alguma coisa e ele estiver distraindo, aí tudo bem, aí você tem essa certeza e você pode talvez sair dessa relação porque você não quer estar numa relação em que você tá sendo traído, assim. Mas o que mais você tá buscando, né? Assim, nessas conversas que já aconteceu algumas vezes e pelo que você falou, não me pareceu que você encontrou, assim, muitas coisas além dele conversando com as pessoas. Isso também entra numa questão de interpretação mesmo também, né? Do que é flerte pra você, o que é flerte pra ele, o que é flerte pras pessoas que estão conversando com ele. Porque eu fico pensando nisso, assim, se eu olhar o celular do meu namorado conversando com alguma amiga dele, será que eu vou interpretar que alguma conversa que ele tá tendo é algo que eu julgo como ele, flertando, assim, mas isso entra nos âmbitos realmente das interpretações e volto a dizer, são coisas que saem do nosso controle. Volto a dizer, gente, não tô falando que se vocês, por via das dúvidas, encontraram alguma coisa, se vocês encontraram alguma coisa, assim, mais concreta, que isso não significa coisas, não significa que vocês foram traídos, que vocês estão sendo traídos, assim. É porque volta pra esse ponto que tá muito forte pra mim, que tem coisas que realmente estão fora do nosso controle, que não tem garantia, né? Que hoje me parece que o que você pode fazer é dar esse voto de confiança nele e ter esse diálogo aberto, porque também tem esse ponto, né? Assim, eu acredito que o diálogo tá presente nas relações saudáveis. Então, você poder conversar com ele sobre isso enquanto você tá trabalhando na sua insegurança e nessas suas questões, e o que pode estar por trás de ciúmes, porque isso é muito importante. Sempre tem algo por trás dos ciúmes, assim. De uma insegurança, de um medo do abandono, que é isso que a gente tá falando do episódio todo, né? Então, assim, me parece que você poder ter essa abertura para compartilhar com eles sentimentos enquanto você tá lidando com eles e trabalhando eles também, se ele dá essa abertura, também é muito positiva, né? Para você não engolir isso sozinha e ter que lidar com isso completamente sozinha. Tem coisas que dizem respeito a você, tem coisas que dizem respeito a ele, e tem coisas que dizem respeito ao casal. E aí me parece que falta um pouco essa diferenciação aí. Não sei se eu tô me fazendo entender, Ana Teresa. Acho que sim. É de saber separar, por exemplo, muitas vezes esse ciúme, nesse momento, com a história que você tá trazendo, com as evidências que você tá trazendo, eu tô entendendo que tá se relacionando, né? Tá se dizendo muito a respeito mais de você do que do casal, que precisa ser mudado. E por isso tá mal resolvido com você, isso tá afetando o casal. E toma cuidado, porque eu sei que o quanto essa relação é importante pra você. Mas pra essa relação funcionar, tem que ser boa pras duas pessoas. Tanto ele, dele não tá se sentindo ali pressionado e cobrado o tempo inteiro, pra você também, pra você tá vivendo uma relação leve. Porque eu fico pensando que ficar verificando as conversas dele, ficar lendo conversa, não é algo leve de se fazer. É algo que deve desgastar muito mentalmente você também. E pra finalizar, assim, eu fiquei pensando, bom, não sei se você faz terapia, mas se você não faz, acho que seria muito interessante, muito benéfico pra você, e aí tô falando pra você mesmo, assim, independente da sua relação, pra você poder olhar pra essas questões e você poder trabalhar isso. Inclusive, você falou que vocês estão morando num país que você ainda tá aprendendo a língua, que você se sente ainda muito vulnerável a ele, né? Que você não tá trabalhando, ele parece que tem as amizades dele. Acho que seria muito interessante você poder investir na sua relação com você mesma, na sua segurança, né? Na sua confiança e na sua independência também, né? Nessa relação, né? Assim, na sua individualidade nessa relação. Porque assim, também tem isso, né? A gente também fala em algum episódio de fazer 100 episódios, então não sei em qual a gente falou, mas que é muito, assim, o medo de ser abandonado, de perder uma pessoa, é muito maior quando a gente se sente dependente dessa pessoa, né? Quando a gente sente que essa pessoa é a única coisa que a gente tem naquele momento, né? Então, eu acredito que talvez você trabalhando também mais na sua relação com você mesma, de você não se sentir tão vulnerável a ele. Claro que numa relação amorosa você vai ter algum tipo de vulnerabilidade, mas você também poder se sentir talvez menos vulnerável, menos dependente e trabalhando na sua relação com você mesma, um medo de perder ele. Ninguém quer perder uma pessoa que a gente ama. Mas talvez diminua um pouco a sua ansiedade em relação a isso, né? Porque se algum dia isso vier a acontecer, você vai ter muitas outras coisas. E em primeiro lugar, você mesma, e você bem com você mesma, pra te sustentar, né? Nessa perda. Então, fiquei muito com isso, assim, de você poder também buscar coisas suas e a sua individualidade nesse contexto que você tá vivendo, na sua relação com ele, nesse país que você tá aprendendo a língua.
E é isso, pessoal. Se vocês ouviram até aqui, a gente quer deixar o nosso convite para se vocês quiserem apoiar o podcast. Esse podcast só tá aqui até hoje por conta dos nossos apoiadores. Então, primeiro a gente quer deixar um grande abraço, um beijo pra vocês. A gente adora vocês, a gente ama aí a galera que tá apoiando, tá fazendo esse podcast se manter. E a gente vai deixar tudo aqui na descrição se você quiser se tornar um apoiador. E se você se apoiar o podcast, você recebe um episódio extra por mês, que lá a gente vai ter mais quadro analisando. Vocês têm até prioridade na hora de serem analisados na história, que vai sair por lá. E tirando isso, se essa história mexeu com você, fez você refletir sobre coisas que você quer mudar, ou caiu mal, eu e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta, nossos contatos também vão estar aqui. Se vocês quiserem, estão procurando psicóloga nesse momento, vocês podem me encontrar no @AnaTeresaCavalcante e a Ana Luísa No @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o nosso Twitter do podcast, nosso Instagram do podcast, o Instagram dos nossos produtores, nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e o nosso designer Fernando Picamilho. E é isso, gente. Não esqueçam de compartilhar o episódio nas redes sociais. Marquem a gente tá sempre interagindo com vocês lá no Instagram, compartilhando vocês. E classifiquem também esse episódio, esse podcast, com 5 estrelinhas se vocês acham que a gente merece. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.